Então, boa tarde a você que chegou aí. Doutora Simone Brito aqui, ó, chama a doutora, vem comigo no Além do Direito. Nesse dia especial, eu estou aqui com a minha convidada neste dia, a querida Tati Gama, essa mulher extraordinária, cheia de talentos e cheia de histórias para contar. Tati, seja bem-vinda e já inicia aí falando quem é a Tati Gama, porque queremos te conhecer um pouco mais. Seja bem-vinda, minha amiga. Gratidão por estar aqui e nesse momento extraordinário, conhecendo, né, a chama doutora. Então isso é um privilégio. E a Tati Gama é uma mulher de 50 a mais que se redescobriu, que criou asas, que olhou no espelho e viu que não estava gostando do que estava vendo. E agora ela sabe a mulher que ela quer ser, a mulher que é nesse momento e a estrada que ela está percorrendo é a escolha dela. Então, essa é a Tati Gama. Coisa maravilhosa. Linda desse jeito, né? Casada, mãe de 3 filhos e já é vó também, correto? Já, vovó de uma princesa, a Maria. E a família é a base de tudo. Então, eu digo que o meu case de sucesso são os meus filhos, os meus 3 filhos. Meu marido é uma bênção, é um presente que Deus me deu há 34 anos. E eu venho, né, da terapia, da neurociência para moda. Eita, coisa maravilhosa. Estar trabalhando posicionamento feminino com óculos. Hoje eu trabalho com consultoria de imagem e visagismo, expert em óculos, sou design em óculos, assino uma linha de óculos, a Red by Tati Gama e outras coisas a mais, que nós somos mulheres, né? Então a mulher, ela é multi coisas. Gente, eu vou ter até que falar assim, ó. Oxente, que essa garota é cheia dos talentos. Deus nos dá os talentos e a gente tem que aproveitar. E eu estou aproveitando todos, em cada ciclo da minha vida. E não podemos esquecer que os dons e talentos são para servir a Ele, não é verdade? Concorda? Com certeza. Tudo por Ele e para Ele. Eita glória! Isso é maravilhoso, né? Ter Deus como ali o centro da nossa vida, como o centro de tudo. Sem Ele, o que seria, né? Se hoje eu estou aqui, é porque Ele me trouxe aqui. Então, eu sempre falo que não existe coincidência nessa vida, existem as deucidências. Deus faz os encontros, Ele faz as coincidências. Nossa, que maravilha. Engraçado, gente, que eu ia até fazer essa pergunta a ela, porque eu soube que ela tem aí essa frase, né? E eu fiquei assim tão maravilhada e já peguei para minha vida, porque de fato eu sempre criei nisso, né? Que não existem coincidências, existem sim o agir e o preparar de Deus, porque Deus prepara encontros, é Ele que junta, né? É Ele que faz alianças, e isso é maravilhoso. E desde já eu vou registrar aqui essa frase, na verdade essa palavra, né? É Deus... Deucidências. Coisa linda, gente, já grava aí também. E nós estamos aqui iniciando esse papo tão maravilhoso, mas me diga uma coisa, Tati, você construiu uma carreira de mais de 30 anos, né? Entre o serviço público e o empreendedorismo. Aí o que acontece, assim, a gente fica na dúvida, a gente quer saber, né? Quando você olha assim para trás, qual foi o maior desafio que você superou para chegar até aqui? Muitos desafios, né? São fases que a gente tem na vida, são ciclos, né? E quando eu decidi ser a Tati Gama, porque eu era a Tatiane esposa, a funcionária pública, a terapeuta, a vó, mãe, filha. Mas eu me esqueci que existia uma Tati ali. Uma raiz muito forte da minha mãe na moda. E eu já estava trabalhando com a ótica, né, junto com o serviço público. E eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre conto essa história, que eu falava assim, com 50 anos, eu sou uma metamorfose, eu sou uma borboleta. Com 50 anos eu vou sair do meu casulo se for para a permissão de Deus, que primeiro é Ele. A gente sonha, mas os sonhos de Deus são bem maiores do que a gente pensa. Eu falei, com 50 anos, eu não vou chegar meus 80 anos no mesmo lugar, não. E eu sempre tive planos, mas não tão grandes como eu estou vivendo. Porque os planos de Deus são muito grandiosos. E eu falei, não,
Fui pedir a licença do serviço público e falei, vou virar essa chave, vou começar a estudar moda. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fui para a Europa e comecei estudando moda na parte de ótica. O design ótico, me apaixonei, que também já era uma história que vem, porque o empreendedorismo, ele não é fácil para ninguém, principalmente para nós mulheres, começar do zero. Eu digo que eu sempre me curvo mesmo a todas as mulheres empreendedoras solos, as que não têm um companheiro, as que não têm ninguém, que são mães solos e empreendedoras, a todas as mulheres que enfrentam a vida sozinha. Eu sempre tive o meu companheiro ao meu lado. Então, eu sempre tive um apoio, entre aspas, porque ele acreditava em mim, nem tanto. Ele me amava, ele me ama. Coisa linda. Então, ele investiu em um sonho. Maravilha. Meu. Só que acreditar é a gente na gente e Deus. Hoje, Com certeza. Graças a Deus, sou sucesso, vou ser muito mais, estou a caminho ainda do que eu quero, ele se curvou e falou, Tati, eu não esperava, porque ele achou que seria um hobby. Está se aposentando, vai ser um hobby. E hoje não. Hoje é a minha profissão, estou me sustentando, quero me sustentar muito mais, porque eu penso grandioso, porque eu sou filha do Criador. Amém. E isso você contando assim, dessa forma, eu fico aqui maravilhada, eu fico aqui lembrando também da minha história, porque também eu venho também de uma história de empreendedorismo. Eu tenho uma história muito interessante, muito engraçada, Tati, para te confessar aqui, confessar e passar aí para o público. Na minha época ainda de adolescente, né, fase ali virando criança para adolescente, eu já tinha aquele espírito de empreendedorismo, eu dizia, não, eu vou ser uma grande empresária. E na época eu estava ali numa família extremamente pobre, né? Era uma família de 10 filhos, né? Eu era ali a número 8. E eu e meus irmãos, os maiorzinhos, nós vendíamos água na praia. E o mais interessante, água de bica. Nossa, Simone, como assim água de bica? É verdade. Nós comprávamos os saquinhos, enchia a aguinha de bica ali. E naquela época o povo lá na praia de Salvador comprava. Então, assim, estar também, né, hoje aqui fazendo esse papel, entrevistando histórias como a sua, me faz lembrar também da minha história como empreendedora. Disso, assim é só, né, é só uma cerejinha mesmo, porque houve muitas histórias inclusive, de quedas, mas nunca de desistência. Eu também cheguei até aqui, hoje sou advogada, né? Mas assim, também empresária, eu também tenho um negócio, mas eu vim de várias frustrações também. Mas como você disse, o segredo é confiar em nós mesmos. Então já fica aqui o recado para você, mulher, nesta tarde. Outra coisa, se já gostou, já se inscreve aí no canal. E fica aqui o recado para você, mulher. Confie no teu potencial. Entenda que você pode mais do que você mesmo imagina, porque existe o Criador que está ali nos vendo e Ele quer fazer o melhor para nós. Você concorda com isso? Com certeza. Primeiro, né, é você e Deus, né? Você com você, você e Deus. Você sonha, mas deixe Ele sonhar por você. Porque esse sonho vai ser extraordinário. Então, as mulheres que estão assistindo, os homens, deixa Deus sonhar em você, deixa Deus ser Deus, porque os sonhos vão ser muito maiores dos que vocês sonham. Então, acredite, confie. Não escute vozes, eu sempre falo isso. As vozes externas, isso não vai acrescentar em nada. Não vai definir, né? Não Só pode dê a definir. mão a quem vai te ajudar. Quem não for te ajudar a chegar ao seu objetivo, chegar a seus sonhos, ame, mas ame. Ela lá e você cá. Então, dê a mão a quem te levanta. E deixa Deus. Se Deus colocou no seu coração, acredita. Ele vai cumprir. Vai. No tempo dele, tem que esperar. Olha, né? Esse nosso papo tá tão gostoso que você me faz trazer alguns testemunhos da minha vida. É incrível, eu não queria ter que estar entrando, né? Mas a cada coisa que ela fala assim, me desperta o desejo de falar algo. Aí você fala assim, ó, deixa Deus agir no tempo dele. Quando eu saí agora do meu escritório, eu tinha mostrado uma canção que eu fiz, que eu também sou compositora. É verdade. Então, vou te contar um segredo. Conta. O meu sonho era ser cantora. Ah, também! Nasci no dia da música, 22 de novembro, mas não
tive um dom, mas eu amo música, mas eu canto assim no chuveiro e canto, eu amo música, eu sou totalmente musical. Ah, então deixa eu te contar também um outro segredo. O meu primeiro sonho também era ser cantora, mas até o dia de hoje não deu certo. E olha que eu não desisti, não. Faço aula de canto, tá? Nossa. Faço aula de canto. Olha, você até me animou agora. Animou? Animei, gente. Então já fica aí a dica, procura a minha professora Jane, que é extraordinária, que em breve estará aqui também sendo entrevistada. E assim, nós nos divertimos muito nas nossas aulas. Assim, eu costumo até dizer para ela assim, Jane, no dia que você me deu o diploma, você vai dizer, eu consegui um milagre. Ela ri horrores. Gente. Ela ri horrores, porque assim é muito legal. E isso também fica nessa linha do que nós estamos aqui conversando, Tati, sobre não desistir daquilo que a gente busca. E eu acredito que nós devemos ser assim como você chegou, né, onde está hoje, essa mulher de sucesso, essa empreendedora maravilhosa. Eu acredito que outras mulheres também podem chegar. Mas me diga uma coisa, você costuma dizer muito, né, que os óculos são a extensão da identidade. E que em que momento da sua vida, né, você percebeu que o seu trabalho deixava de ser vender produto para transformar vidas? Eu venho, né, da ótica há mais de 30 anos, olhando, né, no balcão de ótica os atendimentos. E eu sempre via a pessoa falar, tá bom, esse óculos está ótimo, qualquer um tá bom, eu preciso enxergar. Eu falei, não, gente, não é sobre isso. Então, é muito mais do que óculos. Essas pessoas, elas não olham no espelho. E como eu venho já de uma história de terapia, de tudo isso, de muito contato com pessoas, eu falei, não, eu vou modificar. E comecei a correr atrás de cursos dentro de consultoria, o que teria em óculos, para eu trabalhar isso. E montei o meu jeito de consultoria, estudei o visagismo e transformei o meu atendimento muito mais do que óculos. Então, quando eu vi que o meu trabalho vale a pena e que brilhava meus olhos e meu coração e preenchia minha alma e estava ali enchendo minha caixinha de reserva de felicidade, foi quando eu atendi uma cliente, uma das primeiras. E essa senhora era uma senhora de quase 90 anos. E eu coloquei ela porque o meu atendimento é sobre você. Então eu coloco você frente ao espelho. Então o atendimento é você se auto-atendendo. Eu só dou as orientações, porque sobre você eu posso dizer o óculos que fica melhor em você, as linhas do seu rosto, a cor, a textura. Mas será que você vai olhar e vai gostar do que está vendo? O mais importante, a beleza vem de dentro para fora. E eu coloquei, né, a gente conversando, eu fiz todo o processo do visagismo, da consultoria com essa senhora. E eu estou vendo ela assim, quando ela olhou, e eu falei da cor dos olhos dela, da cor do cabelo. Ela falou, minha filha. Eu falei, será que ela não está passando bem e tal? Ela olhou, cheio de lágrimas nos olhos, falou assim, você sabe que eu nunca me olhei no espelho? Eu não sabia que meus olhos eram claros. Nossa, que eu formei tremendo. 2 filhos médicos. Eu ajudo a formar mais 2 netos. Eu olhei para todo mundo, mas eu nunca me olhei. Nossa, isso e é aquilo forte. Mexeu muito comigo. Aí eu falei, nossa. Ela falou, com esse atendimento seu que eu achei que era só sobre óculos, eu estou me vendo. Eu estou me enxergando como mulher, quase 90 anos. Eu falei, gente, é Deus. Não tem preço. Essa é a minha missão. E depois de um mês ela voltou, né, com os óculos novos. Ela tinha pintado o cabelo, toda arrumada. Eu, nossa! Ela falou, minha filha, eu mudei minha vida. Eu hoje ajudo sim as pessoas, mas eu primeiro me ajudo. Nossa, que lindo, hein, Tati? Então, vale a pena, então. Vale. Não é sobre venda, é sobre transformação. E se tem algo que faz a vida tem sentido, é quando nós somos usados, né, para transformar a vida do outro. Eu já me atrevo também, nessa mesma sua fala, a dizer que acredito também que você vai concordar, né, você pode até deixar sua opinião aqui, que o fato também de usar o óculos, existem pessoas que elas não se veem usando óculos, que elas dizem assim, não, eu vou virar um 4-olho, não tem esse famoso muito, 4. Muito. Então assim, até quebrar também esse estigma, né?
eu vou ser o quatro olhos, não é isso que fala? Isso aí. Tem esse dito popular, e isso realmente faz com que muitas pessoas elas se retraiam e fique ainda mais difícil elas aceitarem que muitas pessoas precisam estar com óculos o tempo todo no rosto, concorda? É porque isso é histórico. O óculos era somente correção. E havia muito bullying, né? Quatro olho! E os óculos realmente não eram considerados acessórios. Hoje o óculos tem a ótica alfaiataria. O que é isso? É os óculos como moda. É o óculos que está perfeito, que fica perfeito em você. Qual imagem, né, você quer? Então, o óculos, ele fala, ele te dá empoderamento, ou ele vai harmonizar, ou ele vai destacar. Então, o meu trabalho é esse. É fazer você sentir, não tirar os óculos para tirar. Geralmente, olha, é uma coisa muito engraçada. A pessoa, quando ia tirar retrato, tirava os óculos. Não. As pessoas, quando ela conhece verdade. o corpo dela, quando ela conhece o rosto dela, quando ela se conhece, ela olha o óculos. Eu tenho clientes que tinham um óculos e hoje tem 20. Eu acredito. Porque é acessório, porque ninguém sabe o sapato que você está. Ninguém vê a bolsa que você chega, só se for uma coisa muito extraordinária. Nem lembro muitas vezes da roupa, mas o acessório... É verdade. Principalmente no rosto, porque o rosto, ele é o contato. O primeiro contato que você tem com o outro é visual. Cleópatra. Quem lembra de Cleópatra? Você, quando pensa em Cleópatra, você pensa em quê? É os cabelos? Aquela cobra no cabelo. Os acessórios. Aqueles acessórios que ela usa. Cabelinho com os acessórios, a cobrinha, então, né? Acessório é autoridade, acessório é a imagem. Você é o que você realmente veste. Mas para aí, eu sou uma pessoa, eu sou autêntica, sim. Mas você vai à praia de terno? Você vai à igreja de biquíni? Você vai para uma entrevista, então a sua imagem conta muito. Mas essa imagem tem que ser genuína. Ela tem que chegar aqui, ó. Ela vem do coração e chega para o externo. Não adianta uma imagem imposta. Quando eu trabalho posicionamento feminino, a imagem feminina ou masculina, que eu também trabalho com homens, mas o meu público é mais feminino, porque a linha que eu assino, da Red Ear, é a Baitati Gama, mas também tem a linha masculina. A gente fala sobre isso. É sobre a sua identidade. Você ser você. A sua beleza começa de dentro para fora. Mas você vai para uma entrevista de emprego, você vai uma mulher de calça leg, de sandália havaiana, com cabelo... A pessoa, será que vai te empregar? Você pode ter um currículo melhor do que for. Quando você entra numa sala, quando você entra num ambiente, a sua imagem é a sua voz. Ela falou antes de você. Não é você ser... mas a pessoa vive de aparência. Não, gente. O belo não é só... Não estou falando sobre dinheiro, sobre roupa cara, sobre cabelo feito em salão, sobre maquiagem, não. Eu estou falando de valor, é você se conhecer e se valorizar. Você não precisa estar com uma maquiagem de primeira para você estar linda. Porque primeiro você se reconhece como linda. Então, mulheres, homens também, né? O mais importante é a sua beleza interior. Então, se você está todo bagunçado por fora, será que por dentro está tudo arrumadinho? Pois é, né? Isso é uma grande verdade. Eu aproveito também já essa fala, né? Nós estamos falando do óculos como um acessório, né? Como algo que embeleza. Mas eu vou aproveitar esse momento e vou fazer aquela puxadinha para o meu nicho, né? Isso aí. Porque nós estamos falando de beleza dos olhos, de né, ter esse acessório do óculos. Nós também sabemos que existem, né, doenças que são mais graves, né? Cegueiras unilaterais, que é somente de um olho. Existem várias doenças também que são ali das córneas também. Então, assim, desde já eu já deixo aqui a dica. Procure seus direitos previdenciários, tá? Muitas pessoas não sabem que esse tipo de doença também pode ensejar os benefícios previdenciários como auxílio-doença e até mesmo uma aposentadoria. Então, eu já aproveito aqui, né, esse gancho aqui, além do direito, né? É isso aí. A gente fala de muita coisa, mas a gente sempre pega aqui e deixa aquela, né, aquela orientação. E como que diz, chama a doutora, né? Chama a doutora. E se você está gostando, já aproveita e faz o que agora? Você já pode, né, curtir. Já se inscreveu? Agora curte se você está gostando do nosso papo, porque, de fato, vale a pena ouvir uma história assim tão relevante. Porque, particularmente falando,
particularmente falando, até esse momento, eu não tinha escutado nenhum empreendedor desta área falar com tanta nobreza sobre o uso do óculos como um acessório. Eu estou sendo muito sincera. E isso vale muito a pena, isso é muito relevante para a sociedade, porque desperta, né, inclusive, como eu falei, nas pessoas que têm tantas dificuldades em se aceitar, primeiramente como uma questão de saúde visual, sim, mas fazer dessa saúde visual algo que vai a embelezar, que seria ali ter o óculos como, sim, acessório, não é verdade? Quando a gente se conhece, o que é dificuldade se transforma em coisas maravilhosas. Não tem aquele ditado antigo? Eu ganhei um limão, mas fiz uma limonada. Se você tem uma questão visual, você pode transformar isso numa coisa maravilhosa, um perfeito, acessório que vai te fazer feliz. Mas você tem que conhecer, se conhecer primeiro, conhecer as coisas. Informação nada melhor, que você está dando a informação, né, jurídica, e eu estou dando a informação sobre a moda, sobre também a estima da pessoa, sobre beleza. É verdade. E já nessa linha mesmo que você falou sobre as mulheres, né, que elas não se cuidam, né? Muitas mulheres, durante décadas, né, elas só cuidaram ali das famílias, de seus filhos. Você acredita que a sociedade ela reconhece adequadamente essa jornada feminina? Você acredita? Olha, eu sempre falo que é um caminho muito... A gente já conseguiu muita coisa. Eu, nos meus 50 e poucos anos, eu já vi muita coisa e muita luta nós já vencemos, mas precisamos vencer muito mais. Porque a mulher é histórico. Nós, né, sempre fomos mais submissas, é aquela que ganha menos, é aquela que não tem a palavra, né? É a que tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Se uma mulher sai e deixa os filhos com o marido, todo mundo pergunta, seus filhos estão com quem? Seus filhos ficaram sozinhos? E quando o esposo, o homem sai, o pai sai, ninguém pergunta. Então, nós sempre fomos muito cobradas. E até hoje a gente tenta equilibrar. Eu digo que nós, mulheres, somos equilibristas de prato. Porque a nossa jornada não termina quando a gente sai do nosso trabalho. Ela continua em casa. Grande verdade. Mas e a gente tem que começar essa mudança dentro da nossa casa. Quando a gente fala em políticas públicas para mulheres, quando a gente fala sobre a mulher, sobre feminicídio, a gente não tem que fazer só conversa com mulheres. A gente tem que fazer com homens, porque nós somos as vítimas desses homens. Eu tenho um marido, eu tenho 2 meninos. Então, a conversa começa dentro da minha casa, pelos meus direitos, pelo direito da irmã, eu tenho uma filha, pelos direitos das namoradas. A gente começa ensinando em casa. Eu sempre falo que é muito bacana se fazer roda de mulheres, falando sobre assuntos, né, para nossa defesa, para nossa luta. Mas a gente tem que também fazer roda de homens. A gente tem que começar a levantar essa bandeira. Não é só lugar de mulher conversar sobre direitos. Sim. É lugar do homem estar junto com a mulher, porque é esse homem que é o agressor. É esse homem que faz tantas coisas que não são tão positivas para a mulher e que muitas vezes não deixa essas mulheres crescerem. Então vamos conversar com os homens. É verdade. E também eu acredito que, historicamente, nós sempre vimos também a conduta de muitas mulheres. Vamos ver se você concorda também. É meu filho, entende? É o meu homem, é meu homão. Falar um jeitinho mais popular aqui, né? Então eu acredito que nós, como mulheres, também temos esse papel, né, dentro de casa para formar os futuros homens. Eu tenho um filho de 7 anos, um menino. E eu tenho esse cuidado de, como assim você colocou também, mostrar para ele que ele deve respeitar. E a gente precisa mostrar que ele deve respeitar a mulher, e a mulher que ele tem de casa, a avó, a mãe, a irmã. E é a partir dali que ele vai começar a ter esse respeito. Eu acredito que devemos fazer isso mais, porque eu já vi alguns episódios de mães, né? Pelo filho ser menino, tá tudo bem. Não, é um famoso ditado. Deixa eu tentar ver se eu lembro aqui que tinha muito... quem tem seu isso, não sei o quê. Eu sou da roça, né, da roça. gente? Vê se você consegue lembrar esse ditado. Acho que é tipo, quem é da... Eu sou da roça, né, Acho que
Você é até meio grosseira agora. Segura essas cabritas que meu bode tá solto. Não tem muito isso, gente. Escutou? Então tem muito ainda hoje isso. Tem muito. O meu filho de 7 anos, ele é bem inteligente, é um garoto inteligente. E às vezes a minha outra filha fica dizendo, mãe, ele tá querendo namorar. Eu chamo, converso, olha aí, você não tem idade de namorar. A garota é sua amiguinha. E por aí vai, a gente vai dando, né, nós vamos dando ali a orientação. E essa cultura aí da cabrinha, se você tem a cabrinha, o meu bode tá solto, eu acredito que isso precisa ser mudado. São os valores familiares. É muito importante. Não estou falando aqui sobre família, pai, mãe, a família comercial de margarina, não. Estou falando sobre amor, sobre valores. Família é isso. É onde tem amor, valores, tem fé. Eu digo que é um conjunto sobre isso. E começa tudo na família, porque ninguém aqui foi de chocadeira. Existe alguém de chocadeira? Não. Então, nós viemos de uma família, que seja uma mãe solo, que seja um pai que cria aquele filho, que seja os avós. Mas os princípios e os valores têm que vir de casa. E eu quero também, mais uma vez, aproveitar, já que você entrou nessa fala aí muito interessante, né? Eu quero também deixar aqui já para o meu público também, e até mesmo uma questão aí de esclarecimento, de relevância social, que recentemente, né, já foi aprovada aí, e as crianças de até 18, crianças, né, adolescentes, até 18 anos, que são filhos de mulheres vítimas de feminicídio, podem requerer no INSS uma pensão. É muito recente, não sei se você sabia dessa decisão, isso é muito recente. Informação, como é importante. É importante, né? Realmente muitas pessoas não sabem. E aí, como você puxou aí essa linha aí do feminicídio, embora não ser pauta, mas o bom é isso aqui, a gente conversa e vai fluindo todos os assuntos. Então, beleza é tudo, né? Beleza é você estar bem, tem que estar bem em todos os momentos, Então, né? eu sei que não é algo nem muito legal, né? Poxa, ter que trazer esse assunto, mas é relevante porque nós vemos, né, Tati, que existem situações dramáticas, famílias muito pobres que passam por essas situações. E ali, às vezes, o pai que mata a mãe, e ali destrói toda a família, e aquela criança ali tem que morar com o tio, com a tia, com a avó. E às vezes são famílias que já passam por dificuldade financeira e agora elas precisam ali tomar conta, criar mais aquele ente da família, mais aquela criança. Então, essa decisão recente aí foi muito relevante, né? E já fica aqui para você que não sabe, vítimas, né, de feminicídios, os seus filhos, né, que ficam, eles têm direito agora à pensão por morte até 18 anos. Tem que ser, né? Aí chama a doutora. Não é um assunto que a gente gosta muito, mas ajuda a sociedade. É necessário, né? Mas me diga uma coisa. Você foi servidora pública por 28 anos, correto? Sim. O que essa experiência ensinou sobre estabilidade, segurança e planejamento para o futuro? Sou muito grata, né, pelo tempo que eu estive no setor público, aprendi muito, encontrei pessoas maravilhosas. A estabilidade é muito bom, principalmente para a mulher, né? Porque a gente não sabe. A gente vive numa sociedade que a mulher é muito descartada. Você vê a quantidade de casamentos que são destruídos, quantidade de mulheres que sofrem, né, de abuso de homens, e muitas sofrem de abuso de homem porque não têm um emprego, não têm uma condição financeira. Eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho. Por mais que as leis, hoje, graças a Deus, mudou muito isso, né? Porque tem as redes de apoio para as mulheres. Então, a mulher ter uma segurança, eu sempre pensei assim, eu tenho que ter uma segurança. Eu tenho, graças a Deus, um relacionamento maravilhoso. Mas se eu não tivesse, eu com 3 filhos, como é que eu faria? Então, eu sempre estudei e falei, eu quero ter um emprego, né, um serviço certo, mas o empreendedorismo estava ali. Eu nunca deixei de ter a loja, de trabalhar, mas isso aí me ensinou muito. Respeito ao outro, você lidar com o outro, porque o setor público ele é totalmente diferente do privado. Eu sou chefe, eu sou dona,
E lá eu sou funcionária. Então, Sim. a humildade, você ser humilde, mas não deixando você a sua essência. Né? Nunca deixando quem você é. Então, eu, assim, só tenho que agradecer. O setor público eu aprendi muito, ainda mais no meu trabalho, né? Com quantos anos com as crianças, de avaliação de crianças com transtorno, esses pais. Eu vivi muitos momentos maravilhosos que eu digo que é a minha reserva de felicidade também. Ai, muita coisa boa. Que maravilha, né? Então, o seu planejamento, uma grande empresária hoje, né? Então, com certeza, ela deve ter lá o jeitinho dela de planejar ali o futuro dela. O futuro é Deus, a gente planeja, a gente sonha. Mas a resposta vem de Deus. Mas a resposta vem de Deus. Eu sempre, assim, pensei que eu chegaria, como estou chegando, já estou a caminho, né, da minha velhice, né? Tô a caminho, sou idosa, tô com 50 e poucos anos, com 65 já sou. 65 é idosa, não é? 60 anos já é 60, idoso, gente, aí eu considerado menos, idoso. então tô muito perto. Então eu sempre pensei nisso, porque eu ensino os meus filhos isso. Ensinava porque agora eles já estão adultos, né? A menor tem 22 anos. O futuro, o amanhã, começa hoje. Então é hoje que você tem que começar a pensar. Não é que você vai ficar escravo do futuro, porque a Deus pertence. Mas você tem que começar planejando hoje o que você quer. E essa fala é extremamente pertinente. Começar a planejar hoje. Porque pode ser que você não... eu não me vejo empresária. Não é isso que eu quero para minha vida. E eu também não sou do setor público. Você pode planejar. A minha dica é: faça o recolhimento, né? Pague como facultativo. Você sabia que você é dona de casa? Você pode planejar o seu futuro? Você pode planejar a sua aposentadoria? Sim, você pode. Você pode recolher como facultativo. Você vai estar, inclusive, garantindo, por exemplo, ficou doente, o INSS vai te dar ali um salário mínimo, né? Ou de acordo com que você contribua pelo período que você ficar doente. Então, isso é extremamente relevante, né? Eu sempre tenho do setor público e do privado. Eu sempre paguei minha aposentadoria também individual. Estou aguardando. Então, viu? Eu puxei e peguei. Tá vendo que coisa linda? Ela se planejou. E é sobre isso. É também se planejar. Não é porque é empresária, porque não tem que planejar sim. Nós temos que ter aí esse planejamento. Você atua diretamente com autoestima e imagem, né? Na sua experiência, como a perda da capacidade laboral, um afastamento por doença ou, por exemplo, uma aposentadoria inesperada pode impactar a identidade de uma pessoa. Você consegue mensurar? Gente, você imagina... Você já passou alguma vez por uma situação dessa, assim, que você precisou cuidar da sua saúde? É basicamente isso, parar ali de elaborar um pouco por causa de questão de saúde. Sim, já. E eu digo que essas coisas a gente nem pensa, mas a gente tem que pensar e planejar. Eu, como sempre organizei essa questão de aposentadoria, por ser também funcionária pública, já tinha, né, essa organização, eu não sofri tantos danos. Um pouco sim, porque você para de produzir, diminui totalmente o seu salário. Então, você tem uma queda muito grande no estilo de vida seu. Agora mesmo, eu estava conversando com uma amiga falando que quando eu pedi a licença para viver o empreendedorismo, para viver o extraordinário que Deus está colocando em minha vida, eu percebi assim como fez falta no começo esse dinheiro certo, esse meu pagamento certo, os benefícios, que é plano de saúde, é o ticket de alimentação e outros, hora extra. Então, eu senti um impacto muito grande. Então, eu imagino as pessoas que não se planejam para isso. Exatamente, Tati, é sobre isso. E como que é relevante a gente falar sobre isso também, né? É muito relevante porque você traz instrução. Você é uma mulher que venceu, que lá naquela época era servidora, já tinha né, essa vantagem com todo, né, com todo o respeito e os seus méritos, né? Mas a gente tem que ser realista que na nossa sociedade existe aí uma população grandiosa de mulheres que não tem aí, vamos dizer, eu não sei se eu seria sábia em dizer a mesma oportunidade, mas ainda assim eu vou usar a expressão a mesma oportunidade e vivem realmente deficiência financeira,
Então, por isso eu gosto muito de falar sobre a importância de planejar, e não somente planejar, mas prevenir. Porque, como eu falei agora há pouco, e dei essa dica para que a mulher, ela arrume um jeitinho e pague. Por que arrume um jeitinho? Porque eu já ouvi no meu escritório, ai, doutora, mas assim, já é tão pouco. Eu vou dar um grande exemplo. Alguém que recebe, eu vou no extremo mesmo, alguém que recebe Bolsa Família. Mas como que eu vou tirar esse valorzinho aqui para pagar o INSS? Nossa, faz muita diferença, porque às vezes você gasta isso no final de semana, no churrasquinho. Então vale a pena, porque você está garantindo o seu futuro e resguardando o seu dia de hoje. Porque uma incapacidade hoje vai lhe garantir, né, o mínimo ali perante o INSS. Então é muito relevante. E nós, mulheres, nós temos muitos dons. É só a gente procurar. Então a gente pensa, a gente faz muita coisa. Então a gente faz um doce, faz alguma coisa, um bordado. Gente, Deus é tão perfeito que Ele nos fez completas. Eu digo, a nossa anatomia é linda, os nossos dons, a nossa delicadeza. Então, faz um bolo, algum jeito. Olha, minha avó sempre falava que o jeito para se dar bem na vida é você querer fazer. Porque o do preguiçoso é nada sei. Mas quem quer, dá um jeito, é fácil? Não, gente, nada é fácil. No nosso nascimento, a gente já nasce como? Nossa, em dificuldade. Chorando. E se a gente não chora, o que o médico faz? Muito bom. Tapa. Muito pra bom você isso. chorar. Então, nada vai ser fácil, a gente vai chorar. A gente vai errar, vai fazer o primeiro brigadeiro, vai sair na rua, não vai vender. Vai fazer o segundo, não vai vender, mas o terceiro vai, a gente vai dar um jeito, vai botar uma florzinha no brigadeiro, vai fazer uma propaganda mais bonitinha, Então, a gente dá jeito. E nós, mulheres, somos muito mais, como diz o povo da roça, né? Jeitosa. Do que os homens. Então, a gente tem que se prevenir em tudo. Então, não tem. Procura que vai dar jeito. Amiga, e como a gente chora, né? Eu lembro uma certa vez, em um dos meus eventos que eu fazia Brasil afora, com exposição de moda, eu vendia, né, confecções, roupas. Aí também, gente, ela fala de mim, mas olha, somos parecidas, né? E eu conto muito essa história, minha família também sabe dessa história, eu acho. Aí você falou em chorar, e aí sempre vem na nossa memória. E eu lembro que nós tínhamos tirado, era o último dia de evento, né? E nós temos que desarmar tudo. Aí faz aqueles montes de fardos que chama, né? E a gente guarda. E nesse dia o evento não foi bom. E eu lembro como hoje, que nesse dia, né? Eu sentei um dos fardos, fiquei olhando para aquilo tudo, já tinha dispensado as garotas que eu tinha contratado naquele lugar. E naquele dia eu chorei, eu fiz assim, Senhor, até quando que eu vou ficar nesses altos e baixos? Até quando que as coisas elas não vão acontecer? Por que eu estou sofrendo tanto? Eu dou um passo, parece que eu dou um passo à frente e depois dou 2 para trás. Assim. Então, assim, a gente chora muito na vida, sabe? E eu já tive loja de roupas também, e aí não deu certo, daqui a pouco fechei. E quando eu fechava, sabe o que eu fazia, Tati? Eu pegava aquelas minhas clientes, eu virava sacoleira de novo. Mas Simone, você tá sem loja? Eu tô sem loja de novo. Agora é sacoleira mesmo. Tem aqui, ó, vamos comprar, que eu tô precisando vender. E eu peguei nessa linha que você falou, dar um jeito. Não tem que ter vergonha para trabalhar. O primeiro evento que eu fiz, que eu lancei, deu umas 50 pessoas. Eu esperava muito mais. Eu falei, não vou desanimar, não. Aí fui para Nova York, fiquei um tempo, estudei. Quando eu voltei, eu falei assim, vou acreditar, vou lançar uma outra coleção. Aí fiquei pensando, assim, reticente. Falei, eu vou fazer para 200 pessoas. Deu muito mais. Nossa, que lindo. As mulheres me ligavam querendo, porque eu fiz uma sessão de fotos, eu escolhi 10 mulheres, amigas, e que eu falei assim, essas acreditam no meu trabalho. Então, quando suas amigas acreditam no seu trabalho, você está no caminho certo. Quando elas consomem o que você vende, aí você gente, fala, arruma algumas amigas para mim aí. Tem algumas amigas aí para mim, eu tô precisando de umas amigas. Aí mas tem que ser assim, tá, gente? Com esse requisito. Aí chegou às 10. Gente, era assim, meu celular
foram mais de 50 modelos, porque eu tive que cortar o ensaio fotográfico. Falei, gente, não dá mais. Eu tive que contratar mais 3 fotógrafos. Foi uma coisa assim, isso no dia, um dia para o outro. Uma coisa surreal. Que maravilha. Então eu falei, a gente tem que acreditar, gente. É isso que eu falo. Os nossos sonhos são bons, mas os de Deus são extraordinários. É verdade, e eu concordo plenamente. Eu sonhava com uma coisa e deu muito mais. Enchi um hotel, o hotel ficou lotado. Eu fiz, singelamente, na parte externa do hotel, da varanda, nós tivemos que ocupar todo o espaço desse hotel. Então, assim, a gente acreditar no que você está fazendo, você vai... No começo é difícil. Eu sempre digo que o sucesso ela é uma escada, que você tem que subir degrau em degrau, porque você vai cair um pouco, você vai tropeçar. E quando você está muito no alto, aquela queda é braba. Você pode se quebrar todo. Mas quando você está naqueles primeiros degraus, você está devagarinho, você dá uma machucadinha, mas você limpa, levanta e vai. Não precisa ficar internado. Só não pode ter medo de subir as escadas. Não, tem que subir com vontade. Subir com vontade. Não adianta. Tá lá em cima, se cair, caiu. Eu vou subir. Gente, e consultoria demais de visagismo de óculos. Nunca ninguém ouviu falar nisso. É verdade. Né? Coisa Como linda. que você vai investir, entrar num mercado desse? Eu recebi muito não, principalmente dentro da minha família. Nossa. Eu digo a família grande, né? Porque eu sou de 8 irmãos. Também. Cunhadas e forevers, né? Já... Então, as pessoas falavam assim, com certeza. Nossa, ela está investindo todo o dinheiro dela, tempo, energia. Isso vai dar certo, gente. Quem vai comprar mais de um óculos? A pessoa só compra um óculos. Entendi a pegada. Graças a Deus. Graças hoje eu tenho a clientes que tem 20 óculos. E, gente, não é à toa, né? Olha aqui, gente. Só coisa linda, né? Meu Deus, será que vai ter um arroba aqui nesse programa hoje? Vai. Olha as coisas maravilhosas, gente. Estou indo já agora para a loja virtual, que a nossa loja online é o projeto que vai estar saindo agora. Assim, já está no forno, quase prontinho o bolo. Então, são coisas extraordinárias. Estou vendendo para o mundo. Aí fui lançar em Nova York. Chique demais. Lancei em Nova York, foi super aceito. Agora a gente está lançando a loja virtual, que graças a Deus eu quero muito mais. Eu quero voos altos, mas que Deus esteja me sustentando. Então, essa pergunta tem tudo a ver. Existe um momento da sua história em que você percebeu que o sucesso profissional não significa necessariamente... como eu posso te dizer, qualidade de vida, se é que você entende. Não. Qualidade de vida é você ter tempo para você. O sucesso, ele é uma consequência de tudo que você escolheu. A mulher que eu escolhi me tornar, que hoje eu sou, ainda estou num caminho de muito mais. Eu quero muito mais mudança na minha vida. Não significa que vai atrapalhar a minha vida pessoal. As pessoas às vezes me veem toda arrumada, maquiada, mas eu vou para a roça, eu cozinho na lenha. Eu também. Isso para mim é qualidade de vida, porque a qualidade de vida são valores e cada um tem o seu. É peso e medida. Cada um tem seu peso e medida. Então, para mim, estar com a minha família é mais importante que tudo. Ah, mas o dinheiro sim, é muito importante. Eu não posso sair de casa se eu não tiver R$1. É verdade. Porém, ele não é o centro, ele não é o essencial. Não pode ser, né, o amiga? essencial é o valor. Quantas pessoas cometeram suicídio, ficaram loucas, ficaram depressivas quando veio as crises? Nossa, nem fala. Porque quem era o centro? Quem era o centro não era Deus. O centro não era a sua família, era o dinheiro. Então, o dinheiro, não estou menosprezando, porque eu amo dinheiro. Eu vendo, eu preciso de dinheiro. Sim. Todo mundo precisa de dinheiro. Move a máquina, né? Mas valor é diferente de dinheiro. O valor são coisas valorosas, coisas que o dinheiro não compra. É você estar aqui comigo hoje. Ai, isso tem muito gratidão. valor. É você ter aceitado, assim, de pronto esse convite, assim, né? Assim, ó, sem questionar. Não, mas ela ainda é nova. Não, veio, vou lá gravar com ela. Isso é impagável. Isso é sobre isso. É valor. Isso. É um ajudando o outro, não importa. Eu acho assim, não acho bacana quando... Eu tenho uma agência, né, que faz o trabalho de marketing das minhas lojas, da minha marca. Aí quando vai chamar hoje é influenciador, né? Esse tem tantos K, esse tem tantos seguidores. Gente, não importa. Eu dou oportunidade, o pessoal sabe, quem trabalha com a gente, para os influenciadores que estão começando, porque
quem abençoa é abençoado. Eu vou te dar um exemplo. Lá na cidade tem uma menina, que eu digo que eu chamo hoje ela de minha filhinha, que ela tá começando, uma gracinha ela, era aniversário dela em abril. E eu soube que o sonho dela era estar em um outdoor. Eu falei, gente, o outdoor é uma coisa, né? Falei, eu vou fazer melhor. Chamei ela para fazer umas mídias lá e tal, e adesivei, chamei ela para fazer a campanha da promoção de uma marca lá, não era da minha. E eu falei, eu vou adesivar a porta toda da loja Blindex Que lindo! com a foto dela. Ai, que fofo. E vou chamar ela para vir gravar. Quando ela chegou, ela caiu em pranto, chorando. Ai, que lindo. Ela falou, meu Deus, é muito mais que o outdoor. Com o outdoor fica pouco aqui, passa muita gente na porta. Então, é sobre isso, é você abençoar. Olha a felicidade dessa menina. O que foi para mim? Um adesivo de porta. É, nossa, que lindo, Tati. Um adesivo para ela foi uma realização de vida. Uma realização, eu então, acredito, viu? É esse valor. É o valor que você tem que dar às pessoas. Nossa, não é sobre o dinheiro. O dinheiro é bom, não vou... Porque dá pra falar, ela... gente, ela anda de carro, ela anda de avião, ela tem um carro zero. É fácil falar que dinheiro não é bom. Sim, eu casei com um rapaz pobre. Eu comecei a minha vida, a minha estrada foi comprida. Eu morei numa garagem. Tem isso contando... eu tenho participação de um livro contando a minha história de empreendedorismo. E vai sair outro aí, gente. Oh, glória. Então, eu morei numa garagem. Eu chovia. O meu menino, eu tinha que ficar andando com o berço para lá e para cá. Mas Deus me abençoou que eu falava, eu vou ter uma casa de 2 andares, eu vou ter mais de um carro zero. E graças a Deus, eu não vou dizer o que eu tenho, né? Mas, graças a Deus, hoje eu tenho um filho médico. Eu tenho um filho médico, uma filha se formando médico, um filho empresário de sucesso. Maravilha. Foi fácil? Não foi. Não foi fácil. É uma estrada, são 34 anos de luta. Mas Deus honra quem acredita, né, e Deus honra quem abençoa. É verdade. Eu sempre abençoei, eu e meu esposo sempre abençoamos quem estava ao nosso lado. Isso é um grande segredo da vida. E é a lei do retorno, eu creio na lei do retorno. Se as pessoas soubessem essa chave da bênção, de você abençoar, e isso eu também tenho muito na minha vida. Abençoado será. Quando você abençoa, abençoado será. Inclusive, eu tenho um projeto social lá em Araruama, que cuida de crianças. Também, assim, está crescendo aos pouquinhos, né? Porque sozinho, sabe como é? Um pouquinho mais difícil. E o nome é justamente Abençoado Será, porque é justamente com essa intenção, para mostrar àqueles que nos ajudam que quando ele abençoa alguém, ele pode ser muito mais abençoado. As pessoas não sabem, não fazem ideia como essa é a chave, né, que abre as portas do céu quando você abençoa outras vidas. Meus parabéns, minha amiga, por essa, né, iniciativa aí, não somente com essa jovem, mas também com esses outros, né, seguidores aí, na verdade, esses influencers que você utiliza e dá oportunidade também de trabalho. Fica aqui desde já os meus parabéns, isso é maravilhoso. Mas me diga uma coisa, se você pudesse hoje aconselhar uma mulher de 40, 50 anos, assim como nós, né? que nunca se preocupou com aposentadoria, contribuições previdenciárias, ou como nós falamos agora há pouco, planejamento ao longo do prazo. O que você deixaria ali para elas? O que você diria para elas hoje, né? Porque tem muita gente ainda nessa condição mesmo, que não se programou em nada, e até mesmo que ainda não saíram do lugar, para poder ficar até melhor, que não saíram ainda do lugar. Planejem, comece a planejar. Tudo tem, com 50 anos, eu vou investir em outra carreira. Então, não perca tempo, não fique escutando os ruídos de fora. Acredite em você, enfrente todos os obstáculos. A gente só para quando a gente morre. Verdade. A gente só para quando a gente morre. E comece a se planejar, porque a gente não sabe realmente o dia de amanhã. A gente não sabe se vai chegar, mas ele chega. E se ele chegar, o que você vai fazer? Sem nada? Vai ficar dependente? Você quer comprar uma bala, você quer dar um presente a um neto, você não tem nada? Você não tem uma aposentadoria, você não tem um dinheiro, você não tem nada? Então você imagine que triste é. Então comece agora, há tempo ainda. Né? É verdade. Agora você falou durante toda a nossa conversa, né? Toda a nossa conversa aqui, de vez em quando, ela falava sobre a reserva de felicidade. Coisa linda. Me explica aí como funciona isso. Reserva de felicidade. Isso é lindo. Já guardei no coração. Há muitos anos, a reserva de felicidade, eu escutei essa frase,
uma amiga de trabalho contando, né, que ela tinha passado pelo câncer e ela conseguiu passar pelo câncer porque ela fazia uma reserva de felicidade no coração dela. E aquilo ficou em mim. Aí eu comecei a pensar na minha reserva de felicidade. O que seria a reserva de felicidade para mim? E eu fiz uma caixinha imaginária, coloquei dentro do meu coração e comecei a colocar todos os momentos felizes. Aquele momento de um cafezinho com uma amiga, do sorriso de um filho, da formatura do meu filho, do momento gostoso com meu esposo, com a minha mãe, com minhas irmãs, de um aniversário, de um presente que eu ganhei, de uma palavra que eu escutei. E comecei a fazer essa reserva dentro do meu coração. E quando eu passei uma dificuldade, eu passei N desafios na vida, e uma que me doeu muito, porque quando fala do filho, você é mãe, você sabe, e as mães que estão me assistindo. Meu filho foi vítima de uma bala perdida, meu filho mais velho. E ele teve morto dentro de uma UTI. E as pessoas que vinham visitar não entendiam, elas vinham para me acalentar e elas eram acalentadas. Nossa! Com um sorriso. E as pessoas não entendiam por que eu estava tão feliz. Porque eu tinha reservas de felicidade. Amém. Eu lembrei da infância dele, quando ele passou na faculdade, que felicidade para ele. Ele era um menino muito alegre, então as brincadeiras, muito gaiato, as competições de cavalo, que ele era campeão em montaria. E eu comecei a lembrar de quantas coisas boas eu tinha com ele. Se fosse da vontade de Deus, ele iria para morar com o pai, ele iria para o céu. Amém. E eu comecei acalentando meu coração, abrindo essa caixinha de reserva de felicidade. E desde esse momento, e já antes eu comecei a praticar muito mais. Então, a reserva de felicidade, ela faz a gente passar mais leve pelos momentos ruins. Porque a gente vai sentir dor, a gente vai sofrer. Mas esses sentimentos têm que ser passageiros. É verdade. O que tem que ficar nessa caixinha, é a reserva da felicidade, que é essa caixinha, é os momentos bons, porque o ser humano já é tendencioso na balança da vida a colocar só as coisas negativas. É verdade. Se você parar para pensar quantas coisas boas você vive, é muito mais do que as ruins. Por que as ruins têm que pesar mais? Nossa, Tati, que verdade, hein? Então, a reserva de felicidade é isso. É você valorizar qualquer momento que te deixe feliz. Que você faça o outro feliz. Eu concordo plenamente. E para nos momentos que você precisar de dor, você usar aquela reserva e fazer aquela dor embora, aquele sofrimento embora, tanto do corpo, quanto do emocional, quanto da alma. Esses dias eu tenho feito isso. Eu tô com meu sogro na UTI nesse momento. E meu sogro é como um pai para mim. Nós vivemos tudo juntinho assim. E nesses dias nós temos vivido dias difíceis. Mas a alegria que vem de Deus, né? As pessoas não entendem como que eles estão felizes assim. Então, assim, é porque nós entendemos isso. Eu não conhecia a frase tão linda, né? Reserva de felicidade. Mas acho que eu já fazia isso no automático. Porque realmente foi difícil. Está sendo difícil para nós, para nossa família, viver esse momento com o meu sogro lá na UTI. Um homem muito forte, muito trabalhador. E como dito, como um pai para mim, assim. Então, assim, tem sido difícil, mas ainda assim a alegria do Senhor é a nossa força. Nós seguimos aqui confiantes e confiantes também que Deus vai fazer a vontade dele. Que você tem reservas de felicidade com ele. Então, o mais importante é isso. Não é o que a gente vai levar, eu sempre digo que a gente vai levar para Deus, quando você estiver cara a cara com Deus, você vai prestar suas contas, mas você não leva nada. Agora, você deixa um legado, você deixa história, você deixa amor ou você deixa o contrário. O que você quer deixar aqui? Então, você vai levar a sua reserva de felicidade quando você estiver cara a cara com o Senhor, e o que você tem que prestar conta, né? Porque nós somos pecadores. Todos nós. Porém, nós vamos deixar. O que você quer deixar nesse mundo? Então, ele está lá, né? Está doente, mas ele vai ser a hora que o Deus quiser. Então, é a vontade dele. Mas o que ele tem com vocês? Uma reserva de felicidade. Tem com você histórias, momentos felizes. Ele está passando um momento de sofrimento.
mas ele também tem a reserva de felicidade Eu no creio, coração eu dele. creio, eu Né? creio, eu creio. Pelo que você falando, ele é uma pessoa super alegre, Muito, feliz. muito, Então muito. ele tá ali com a reserva de felicidade. E a gente trabalhar essa reserva de felicidade. Não me chama nem pelo nome, tudo dele é doutora. Sou doutora Aí, ó, dele. chama a doutora. Chama a doutora. Até o meu sogro já sabe. E- Mas é isso aí. E a gente segue felizes em Cristo Jesus, Isso né? aí. Porque nós sabemos que a nossa força vem de Deus. Mas bem, gente, vamos falar de momentos felizes. Agora nós vamos entrar naquele momento especial. Gente, pois bem, agora chegou aquele momento, ó. E eu Uau. sei que tem alguém aqui que gosta de pimenta, né? Amo pimenta. Gente, nosso momento apimentado. Fala aí, você gosta de pimenta? Amo pimenta, amo. Gente, que legal. Eu também sou fã de pimenta. E as pessoas às vezes perguntam, mas por que uma pimentinha aqui? A minha marca é vermelha. Aí, combinou, gente. Olha que chique. Só faltou uma pimentinha aqui mesmo também. Ó. Ficou muito, muito legal. Momento apimentado. Sou baiana, né? Oh. Aí eu tive que botar aquela pimentinha. Porque se for pra ser igual, eu nem venho. Tem que ter um diferencial. Mas antes disso, vamos fazer um brinde? Vamos. Um brindezinho nessa tarde. Uau. Bom. Gostou? Pimentadinha. A verdade, eu gostei. Ela foi maravilhosa, gente. Elegante. Mas não fala... Elegante. É, porque meu último convidado fez, ui, é pimenta. E agora ela falou com tanta elegância, sim, chocolate com pimenta. Delícia. Maravilha. Tati, vamos fazer aqui um momento apimentado com você. Eu quero te fazer algumas perguntas, né? Você fala muito sobre imagem e identidade. Seja sincera. Já aconteceu de olhar para alguém e pensar, meu Deus, essa pessoa precisa urgentemente passar pelas minhas mãos? Gente, eu vejo isso toda hora. Eu fico estressada. Eu falo, meu Deus, ai. Mas eu sutilmente sempre entrego um cartão. De forma elegante, né? Elegante. Ah, tá vendo, gente? De forma elegante. Ah, ela é boa, ela sabe como dar aquele jeito e não sair como? Do salto, né? Mas me diga, você é empresária, mãe, avó, palestrante e ainda estuda moda. Com essa agenda, eu quero saber, com tudo isso, né? Eu queria saber o seguinte, como consegue dar privilégios para o seu esposo? Ai, Um tadinho. momento, sabe? Dar aqueles momentos exclusivos para o esposo, arrumar para ele ali o privilégio da prioridade, em meio a toda, né, essa evolução de trabalhos. Me Não é diz. fácil, não. Mas as meninas que me conhecem, né? O meu marido já tem um apelido, né? Já botaram Elizinho, porque ele é um amor, gente. Então, ele entende, ele curte essa minha vibe nova e a gente sempre tem um nosso tempinho. Então, a gente marca a segunda sem lei. Nossa! Que lindo! Então, ele não trabalha, eu não trabalho, ou à tarde, ou na parte da manhã, e a gente fica se curtindo, porque a gente já está trabalhando junto. Então, já é estressante, porque você trabalhar com um companheiro é estressante. Oh, eu que diga. Não é só flores, não. Então, é difícil, é desafiador. Então, a gente tira aquele momento sem conversa nenhuma sobre trabalho. A gente brinca, a gente ri. Geralmente, a gente vai para algum lugar só. Como agora só tem eu e ele, porque os filhos já voaram, então a nossa casa é o paraíso. Sim. Então, não precisa sair da casa. Maravilha! Então, a gente vai, faz uma comidinha diferente, vê um filme, porque a gente gosta muito de assistir Juntinhos, filme. né? Namora, né? Que ninguém é de ferro. Ih, que coisa boa. Ó, segunda sem lei. Ó, pimenta. Segunda. Você já aprendeu nesse dia aqui com a Tati? Aprendeu, gente? É preciso fazer uma segunda sem lei aí nessa casa, gente. Vamos fazer. Eu já até aprendi também, né? Eu não tenho segunda sem lei, não, hein? Vou Tem ter que que buscar ter, uma porque- segunda sem lei. Ainda mais quando a gente vai envelhecendo juntos, a gente tem que ter essa intimidade, esse momento, porque senão a gente fica distante. Porque a vida já distancia. Então, a gente só vai ficar em trabalho no automático. Então, esse momento é o nosso momento. Entendi. De rir, de assistir um filme, de brincar, de caminhar junto, de ir à praia, porque eu tenho o privilégio de morar perto da praia. Oh, Então, a gente faz maravilha. esse momento nosso. E praia é sempre bom, né? Eu Ah, gosto é muito muito bom. também. Mas aí nessa mesma linha, né? Você transforma a autoestima de tantas mulheres. Mas olhando para a Tati de 20 anos atrás, qual o conselho sobre amor, casamento e relacionamentos que você daria
para ela hoje? A pergunta é, tipo, você olha para a Tati de 20 anos, qual conselho nessa linha, né, de casamento, amor, relacionamento, daria para a Tati, que de repente pode ser também para todos nós? Querida, se cuide. Antes de cuidar dos outros, porque eu cuidava de todo mundo, menos de mim. E é forte. Se cuida. Eu não cuidava do meu corpo. Não me arrependo em certas coisas, porque os meus filhos hoje são... Mas eu poderia ter administrado melhor. Mas não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Gente, a gente abre as redes sociais, tem coisas ruins na internet? Tem, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa ensinando para nós mulheres, empoderamento, ensinando o nosso posicionamento. Então, se eu tivesse esse conhecimento todo há 30 anos atrás, gente, eu acho que eu era um foguete. Eu estaria... Porque você pode estar administrando a sua casa, os seus filhos e você. Entendi. Isso é muito maravilhoso. E aí é a dica, e já fica aí para nossa vida, né? E para quem está chegando. Porque se você não se cuida, passa a se cuidar. Eu falaria para ela, corta o cabelo. Para que aquele cabelo na cintura, vivendo em salão? Olha, isso é libertador. É verdade, é? Eu gosto de cabelo comprido. Meu cabelo era na cintura há pouco tempo agora. Eu vi. Eu tô até mostrando no Instagram porque as pessoas me encontram na rua, não me reconhecem. Mas hoje eu me reconheço. Antes eu tinha um cabelo comprido porque as pessoas gostavam. Eu me vestia assim, hoje não. Lindo isso. Eu sou o que eu gosto. Perfeito. Respeitando o outro, respeitando a Deus primeiramente, porque Ele rege a minha vida. Hoje eu faço o que eu quero que Deus coloque no meu coração. Eu não escuto mais o que as pessoas dizem. E o segredo é se olhar e se gostar, né? Não adianta você estar bonita para o outro. Você tem que estar bonita para você. Primeiramente, primariamente, exclusivamente. Eu detesto aquela frase quando falam assim, a mulher se veste para outra mulher. Nossa, isso é tão... Ou a mulher se veste para o homem. Não. A mulher se veste para ela. Você tem que se vestir para você. Eu gosto de me sentir bonita quando eu olho assim. Nossa, eu andava toda... Eu ia pra padaria de qualquer jeito. Eu fazia... Não, hoje... Eu não me maquiava porque as pessoas falavam, vai trabalhar. Eu não trabalhava toda social com medo do que as pessoas iam falar. Nossa, olha, ela é metida, olha, ela tá maquiada. Nossa, ela tá de cabelo feito para trabalhar. Hoje não. Eu acho que a maturidade faz isso e também transforma. A informação. Eu não tinha essa informação há 30 anos atrás que eu poderia ser eu. Maravilha. E já aqui, chegando pertinho do final, ainda aqui no Apimentado, se eu pedisse para o seu marido definir a Tati em apenas 3 palavras, quais você acha que ele usaria? E quais palavras você torceria para que ele definisse? Pensa aí. Tchum, 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 tchum. Incrível, nós fizemos esse exercício semana passada. Nossa, que legal, gente! Isso. A gente vindo da estrada e nós viemos conversando sobre isso. Por isso que eu digo que a internet é maravilhosa. Eu vi uma postagem assim, numa brincadeira de casal, eu falei, vou fazer com ele. A gente tem que pegar o que é bom da internet. É verdade. Aí ele falou que era a minha alegria, meu alto astral, minha maneira de ser e a minha bondade e fé. Foi as 3 coisas boas que ele falou. E as 3 coisas que são desafiadoras para ele lidar comigo, e que não é fácil ouvir, é a minha arrogância. Não é uma arrogância, as pessoas entendem, é a arrogância dentro de casa mesmo, de eu achar que só minhas coisas são certas. E será que eu posso parafrasear para Mandona? Isso, por ele ser mais calmo, ele ser mais quieto e eu ser a mais faladeira. Ele falou isso, falou também a minha agitação, agita muito ele. Acho que eu tô lembrando de alguém. Mas faz bem, porque quando eu não estou agitada, ele fica assim, essa casa tá tão triste. Eu falei, então não é uma... E ele só falou dessas 2, mas eu creio assim que a gente tem que se autoconhecer, começar a aceitar as nossas fraquezas. Então, eu venho trabalhando muito isso, o meu modo de falar, porque uma coisa interessante, eu falei isso na última palestra que eu dei. A minha filha, eu discutindo, porque a gente discute, né? Brigar é uma coisa, discutir é outra. Discussão é para conseguir, para a gente chegar a uma solução. Isso. E briga é violência. Então,
Então, lá em casa a gente discute. E a gente discutindo certos assuntos, como eu falo alto, gesticulo, sou agitada. O meu esposo é mais calmo, totalmente diferente de mim. Ele sentou na sala, no sofá, e foi se curvando. Ele foi se curvando. A minha filha me chamou e falou: mãe, olha o pai sentado. Aí eu olhei. Ele é a pessoa que você ama. Por que você está falando assim com ele? Você na rua, você beija, você acolhe, você dá palestra, você recebe essas mulheres. E olha como ele está. A pessoa que mais você ama nessa vida. Então, eu comecei a perceber nesse dia que ela falou, pedir desculpas, pedir perdão a ele, porque a gente tem que ser capaz de saber quando a gente tem que pedir perdão àquele outro. Olhei para ela, chorando, e ela chorou, e eu pedi perdão ao pai dela e falei: realmente, muitas vezes a gente trata os de casa, porque é tão comum, de uma maneira diferente de como a gente trata os da rua. E os que a gente tem que tratar melhor A são os palavra que de Deus estão fala sobre do meu isso. lado. Então, e a gente faz isso, às vezes, muito automático, sem perceber. E a gente tem que começar a perceber isso. Que a gente tem que ser mais amoroso, mais carinhoso com quem está do lado. E, às vezes, uma palavra, o seu jeito, que às vezes você não percebe, fere tanto o outro. Então, eu não parava para olhar o quanto ele por me amar tanto, ele mostrava como uma flor, para não me ofender, para não ter que discutir. Então, é sobre isso, é você começar vendo seus defeitos e tentar mudar, porque nós temos defeitos, muitos, muitos, mas muitos. tentar enxergá-los, se esse defeito, ele não fere as pessoas que estão mais do seu lado. Amém. E reconhecer, né, e Isso pedir aí. perdão, isso aí muda todo o cenário. Que Deus te abençoe, minha querida. E como eu falei, a palavra de Deus vai falar que devemos honrar principalmente primeiramente os nossos familiares. E que seremos bem-aventurados. Porque quando nós cuidamos primariamente dos nossos, da nossa família, nós estamos prontos para cuidar dos demais. Gente, que maravilha! Nesse dia aqui está com Tati Gama. Esse papo interessantíssimo. Fiquei muito feliz e muito grata. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, minha amiga, nesse dia para os nossos telespectadores. Deixa uma mensagem aí do coração, aquilo que você deseja falar sobre aquilo que você busca, aquilo que você quer passar para finalizar esse nosso encontro. Já pode deixar também aí suas redes sociais. Fica à vontade. Sempre lembrando das reservas de felicidade. Não esqueçam que vocês têm reservas de felicidade. Comece a lembrar dessas reservas e comece a fazer mais reservas, enchendo essa caixinha dentro do seu coração. E a imagem que você é o que você tem dentro de você. Então, se posicione como mulher, como homem de Deus, como pessoas que vieram ao mundo para fazer a diferença. Nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor, então a gente tem que cuidar disso aqui. Da onde Ele mora, Ele habita em nós. Então não é somente sobre beleza, sobre óculos, sobre posicionamento, sobre moda, sobre imagem. É ser reflexo do Senhor. Isso espalhando para todas as pessoas. Por onde você passar, você deixar o seu perfume, você deixar a sua imagem como mensagem de amor de Deus. Mas não esqueça das suas reservas de felicidade, porque desafios todo mundo passa, sofrimentos todo mundo passa, mas passamos também por muitas coisas boas. Que Deus abençoe a todos vocês, a você que me deu essa oportunidade linda de estar aqui batendo papo com você, e uma deucidência. Foi Deus que me colocou aqui. Eu creio nisso. E me fez conhecer você. Então, eu creio. Sua rede social pode falar também, o Instagram, que é onde nós vamos encontrar tanto você, me né, sigam aí, também Tati Underline, a sua empresa, Tati _ Gama 3, vai estar também aí. É Red e Brasil. Tem a Ótica Ideal também, a Ótica Opção. Mas segue a Tati Underline Gama 3, que você vai achar todas as outras aí. E sempre eu tenho meu bom dia. Mande mensagem para mim, eu gosto muito de bater papo. Não é IA, tá, gente? Eu que respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque são muitos. Mas eu gosto de responder e eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. E vocês são minha reserva de felicidade. Maravilha. Desde já agradeço a Tati Gama. E você compartilha, porque
O que teve de ensinamento nesse encontro aqui, gente, foi demais. Talvez você tenha chegado agora no finalzinho, ou então você passou assim, rapidamente pro final para ver de fato o que será que elas conversaram. Você não faz ideia. Você tá perdendo. Compartilha, assiste, porque aqui você aprende muita coisa, muita coisa. Esse encontro foi maravilhoso. Dê essa oportunidade a você de aprender. Chama a doutora, além do direito. Um beijo, galera. Chama a doutora, hein, Chama gente? a doutora.